Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Muita gente me perguntando se o WordPress morreu, se o WordPress acabou, se é coisa de 2010, se agora tudo é IA. Como é que fica aí a questão do WordPress aí com a nova tecnologia, aí com as novas tecnologias que vêm vindo a cada momento, nova IA existindo, novas possibilidades de criação de site, de desenvolvimento vem surgindo aí. Então é isso que eu vou falar nesse vídeo. Também vou falar um pouco sobre a nova versão do WordPress, que vai explicar um pouco aí sobre esses detalhes que eu vou tratar aqui no vídeo, sobre se o WordPress morreu de fato ou não. Bom, a verdade é que o WordPress ele não morreu, né? É muito fácil, as pessoas sempre colocam isso como o WordPress morreu, o WordPress não presta mais, quem usa o WordPress hoje em dia é maluco. As pessoas colocam muito isso, né? Mas a verdade é que o WordPress, ele ainda é boa parte dos sites na internet são em WordPress. E as coisas não mudam da noite pro dia, né? Não é porque surgiu agora o Cloud Code, né, que é muito bom, e inclusive você dá para usar Cloud Code junto com o WordPress. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, eu vou botar aqui no card. Apesar de ter essa questão do Vibe Code, que melhorou muito, né, a nossa forma de desenvolver, hoje em dia eu uso as duas tecnologias juntas. Então ainda tem muito site em WordPress, tem muita empresa ainda usando o site em WordPress, e não é da noite pro dia que as pessoas vão simplesmente abandonar o WordPress e falar, olha, agora eu não quero mais criar site em WordPress, agora eu quero o site feito 100% no código em, sei lá, ele não é assim que as coisas acontecem, tá? Então, sempre tem também pessoas falando, o PHP morreu, é, o JavaScript morreu, o Java morreu, sempre tem essas questões de uma tecnologia morreu. E não é bem assim, né? Não é do dia para noite que uma tecnologia ela deixa de ser utilizada e que ela passa a não existir mais, né? Então por isso que eu trago aqui nesse vídeo também que o WordPress ele tá se movimentando também para ir cada vez mais aí abraçar junto a IA, e a gente está utilizando as duas ferramentas juntas, tá? É, em maio de 2026, o WordPress lançou a versão 7.0, apelidada de Armstrong. E essa é a primeira vez na história que ele veio com inteligência artificial dentro do seu core, né? Dentro do núcleo ali. Não é plugin, não é serviço de terceiros, é a IA fazendo parte do WordPress por padrão. E isso vai ser cada vez mais. Vai cada vez mais ter atualizações desse tipo no WordPress. Então, antigamente, como é que a gente fazia para estar utilizando o IA dentro do WordPress? A gente criava um plugin e dentro desse plugin a gente programava ali para ele usar a chave, criava toda a integração ali dentro do plugin. Agora a gente tem dentro do core, e aí a gente só vai criar o plugin, a funcionalidade, pedir para conectar a esse core ali. Então eu vou estar mostrando aqui na minha tela, vamos lá para a minha tela que eu vou estar mostrando aqui agora. Pronto, já estamos aqui na minha tela, como vocês podem ver, eu estou aqui na versão 7.0, a versão que promete inteligência artificial no core, né? Então tem aqui, ó, vamos botar aqui para traduzir, para ficar mais fácil para a gente. Ó, fundamentos de IA, um hub centralizado para suas conexões. Então a tela Connectors, né, apresenta um hub único para gerenciar uma variedade de integrações de serviços externos, incluindo provedores de IA. Conecte seu provedor de IA preferido e utilize em todo o seu site. Então não precisa você utilizar, você criar dentro do teu plugin. Até você pode criar dentro do teu plugin e continuar fazendo isso, mas você pode estar utilizando esse hub aí para fazer a integração. Então aqui, ó, ele fala que está aqui em configurações, aí tem aqui, ó, connectors, e tem esse aqui, ó, IA. Vamos ver o connectors aqui, ó. Aí você pode estar instalando aqui, né? Se você quiser fazer uma integração com a Untopic, ou se você quiser fazer com Google ou OpenAI. Então você tem essas três opções aqui para estar instalando e fazendo a integração aí, criando um hub. Então, também tem outras coisas aqui também que eles colocaram, por exemplo, tem outras coisas aqui, ó.
O plugin de IA opcional adiciona um conjunto crescente de ferramentas direcionado ao editor. Crie títulos, resumos, gere e edite imagens, sugira textos alternativos. Qualquer plugin que precise se conectar a um serviço externo pode utilizar esse serviço padronizado. Foi o que exatamente eu estava explicando aqui. Então, cara, atualmente a gente pagava por ferramentas para criar posts, né, para o nosso blog, para criar o título, para criar a imagem, e o WordPress está implementando isso dentro dele, né, no core do WordPress. Então a gente pode fazer aqui, ó, aqui dentro de IA, ó, a gente conecta aqui, ó, e a gente consegue, por exemplo, ó, tem aqui várias opções. Deixa eu traduzir aqui de novo. Ó, classificação de conteúdo, redicionamento de conteúdo, geração daqueles trechos, né, do conteúdo, né, texto alternativo, meta-descrição. Então você consegue gerar títulos e aí consegue fazer algumas outras coisas aqui também, né? Até geração aqui, ó, de imagem também. Isso é muito legal porque antes você tinha que ter uma outra ferramenta para estar fazendo isso, um outro plugin instalado, e está vindo nativo agora, que é opcional, você pode usar ou não, tá? Você pode continuar utilizando a tua ferramenta ou não, tá? E outra questão também, voltando aqui para as outras questões também que eu quero comentar, mas vamos lá, você deve estar falando aí, poxa, cara, mas é muito mais fácil criar hoje em dia o site utilizando IA, né? Você vai lá e cria muito mais rápido. E sim, isso também é uma realidade também. Algumas coisas eu praticamente deixei de fazer com o WordPress, né? Antigamente eu criava EAD, até usava o WordPress como headless como API para utilizar em aplicativo. eh, Usava o WordPress para criar sistemas e hoje em dia não vale a pena mais, porque a gente fazia isso porque o WordPress nos facilitava muito com a sua interface. Ali você instalava um plugin, habilitava algumas funcionalidades, sendo que hoje com a IA você não precisa mais de tanto plugin para estar instalando na tua instalação WordPress. Você não precisa mais disso. Você simplesmente chega ali no Cloud Code, começa a desenvolver o teu software ali do zero e sai muito melhor do que você fazendo o teu software pelo WordPress. Então o WordPress realmente morreu para algumas coisas. Para algumas coisas realmente é melhor fazer ainda utilizando o tal Vibe Code, né? Utilizando ali as ferramentas de IA, utilizando o Cloud Code para estar criando as tuas ferramentas, tá? Eu tenho que ser honesto com a minha audiência, né? Eu nunca vou ser aqui refém de uma ferramenta, refém de um meio, né? Então o WordPress ele é só um meio assim para a gente chegar no nosso objetivo. E eu não vou ficar refém a isso. E, e eu não tenho ficado. Sinceramente, até o meu EAD, né? Eu tenho uma escola, se você não conhece, o link está aqui na descrição. Até o meu EAD que ele era em WordPress antes, eu migrei para Next.js, migrei para outra tecnologia, criando junto com Cloud Code, né? Agora, é claro, quando você for fazer essa migração, tenta estudar o mínimo possível, né? O básico ali, pelo menos, da nova ferramenta que você vai utilizar. Por exemplo, você vai usar o Next.js, estuda ali os fundamentos, tenta aplicar ali a tua ideia da melhor forma possível, né? Sem ficar feito um louco ali colocando prompt, pedindo para a IA fazer uma coisa que tu nem sabe o que a IA tá fazendo, né? Então é importante isso também, né? Não pegar qualquer coisa e colocar no ar, até porque pode ter um problema ainda mais sério, né? Muita gente reclama que o WordPress não é seguro, né? Mas também se você fizer alguma ferramenta sem conhecimento e sem saber o que você está fazendo, você vai estar criando algo com mais inseguro ainda do que o próprio WordPress. Então toma cuidado em relação a isso, tá? Então, assim, essa pergunta é uma pergunta válida. Se o WordPress morreu, se o WordPress
ele acabou e se eu devo parar. Será que vale a pena eu estudar o WordPress? Muita gente me pergunta isso no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui também o link. Muita gente me pergunta isso no Instagram. Será que ainda vale a pena estudar o WordPress ainda, né? Para quem está começando? Olha, eu acho que sim, acho que vale a pena estudar o WordPress, porque o WordPress ainda eu acho que é um dos melhores caminhos para você iniciar, se você estiver iniciando, porque ali no painel você vai identificar, você vai começar a estudar algumas tecnologias, né? Tem como, por exemplo, você aprender um pouco de Elementor e depois você, do Elementor, você ir para o CSS. Eu tenho um curso sobre isso, onde você aprende CSS depois que você aprendeu o Elementor, fica mais fácil de você visualizar como é que funciona o CSS, o código. Então ainda vale sim a pena você estudar fundamentos, é importante, cara. Não fica só focado em desenvolver. Se você quiser ser um programador sério, ser um desenvolvedor profissional, você tem que focar ainda em desenvolver, você tendo consciência do que você está fazendo, né? Ali sabendo a questão ali de fundamentos, da parte de código, CSS, HTML, JavaScript, PHP. Você tem que ter alguma base, porque senão é aquilo que eu acabei de falar. Você vai criar estruturas, sistemas que facilmente vão ser quebrados, facilmente você vai ficar numa hora ali que você não vai conseguir resolver, só de pedir para IA e tudo mais. E isso é bem complicado. E sem contar com o amadorismo, né? Tem muita gente aí fazendo coisas assim muito amador e tudo mais. Então, toma cuidado com isso também. É importante você estudar fundamentos, nem que você hoje em dia, claro, hoje em dia até você pode até estudar menos fundamentos, já ir partir logo para IA, né? Assim, você pode até você não precisa de tanto estudo como antes, né? Antes você tinha que estudar lógica de programação, ficar bom em lógica de programação, ficar bom em colocar isso em prática, HTML, CSS, você tinha que ficar bom em tudo isso. Hoje você estudando o mínimo possível de um básico de fundamentos, já te diferencia de uma boa parte de pessoas que utilizam a IA só para pedir, e não sabe nem o que a IA está fazendo, tá? A ideia é a seguinte: em 2026 você consegue construir um site funcional, conversando com a IA, ferramentas como a da Vercel, Lovable, Cursor, viraram o que o pessoal chama de vibe code, né? Você consegue descrever o que ela quer e a linguagem natural, ali falando o que você quer, e a IA gera o código, o layout inteiro para você. E em questão de poucas horas você já tem ali um site que, por exemplo, era construído em WordPress, você vai e recria ele com essas ferramentas, né? Então, isso é uma coisa que você tem que considerar sim, tá? Mas os números do mercado ainda indicam, né, que em 2026 o WordPress ainda está por volta ainda de 41 a 43% da internet. Então, em meados de junho de 2026. Então ainda está em cerca de 41,5%, né? E teve alguma queda em 6 meses. Porque muita gente que tinha o site ali mais complexo e tudo mais, deve ter migrado para essas ferramentas, né? Que essa migração vai ocorrer, ela vai ocorrer, né? Isso é natural do mundo da tecnologia, né? Muitas pessoas que tinham, por exemplo, o sistema todo em PHP, depois migraram para Next.js quando apareceu o Next.js, porque acharam que aquilo ali é uma tecnologia melhor para o seu negócio. Tudo vai depender do negócio, tudo depende, né? Então, resumindo aqui o vídeo, depende, cara. Depende do tipo de serviço que você está prestando, depende do projeto. Então, os dois estão certos, né, ao mesmo tempo, né? De um lado, a gente tem a queda de 43, foi basicamente para 41%. E do outro lado, a gente tem aí 6 meses seguidos de queda e uma tendência. E ignorar isso é enganar a si mesmo, que realmente a gente tem uma queda ali, né, na quantidade de uso do WordPress. Mas você vê que ainda tem 41% atualizado agora que utilizam o WordPress e vai precisar de suporte. Se você é um cara que é freelancer, cara, ainda vai ter muito cliente que utiliza o WordPress. Você pode até... Alguns não vão querer migrar, outros vão querer continuar ali dentro da plataforma do WordPress. E aí você vai ignorar essa parte do mercado
Então por isso que eu acho que quem tá começando vale ainda a pena estudar o WordPress ainda, por conta disso, entendeu? Porque você vai simplesmente ignorar, ah, não existe então esse pessoal tá maluco de usar o WordPress, eu vou ignorar eles e vou simplesmente deixar pra lá. Não, né, cara, isso aí é uma realidade, ainda tem essa galera ainda e vai aparecer muita gente pra precisando de suporte, precisando ali, de manutenção que você pode vender, e vai ter gente que vai chegar só querendo o WordPress já de cara, porque, pela fama que o WordPress tem de ser um framework muito popular e tudo mais. Então a leitura mais justa é: o WordPress não está morrendo, mas está sendo pressionado. E foi exatamente por isso que o 7.0 veio para se atualizar ali, para tentar brigar por esse mercado aí da IA, né?